Pare por um momento e sinta aquela confusão na sua cabeça. Não é sua. É hora de limpar sua mente com o fogo da palavra de Deus e a força que vem do alto. Amigo, ouça-me agora, há uma guerra em curso. Não é uma guerra travada com bombas ou balas, mas uma guerra que está sendo lutada no campo de batalha secreto da sua mente. Todos os dias, a cada hora, há uma voz que tenta sussurrar mentiras em seus pensamentos, ideias venenosas, sugestões obscuras, medo, paralisante e confusão atormentadora. Esses não são pensamentos aleatórios, são ataques espirituais. São espíritos demoníacos travando uma guerra contra sua paz, seu destino e sua conexão com Deus. E se você não se levantar e lutar contra eles, eles continuarão a roubar sua alegria, distorcer sua identidade e afogar seu futuro em silêncio e derrota. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer libertar sua mente da escuridão curta e se inscreva e não perca o final. Tenho uma surpresa esperando por você, mas deixe-me declarar a você hoje, com todo o fogo em meus ossos, que você não precisa se curvar a essas vozes. Você não precisa viver com medo. Você não é escravo desses pensamentos. Você não foi criado para caminhar pela vida acorrentado pela ansiedade, destruído pela preocupação ou atormentado pelo que o inimigo sussurra na escuridão. Você foi criado por Deus e onde a presença de Deus habita, nenhum poder demoníaco pode permanecer. O poder de Deus é a arma que silencia toda voz obscura em sua mente. E se você estiver disposto a se render, a lutar e a permanecer na fé, Deus derrubará toda fortaleza e o elevará à vitória. Deixe-me dizer a verdade completa. A primeira coisa que o inimigo faz é mentir sempre. O inimigo fala apenas com engano. Ele diz que você não é bom o suficiente, que nunca se libertará, que seu passado define seu futuro, que Deus o abandonou. Mas esses não são seus pensamentos. São implantes das trevas. Não são a voz de Deus. E só porque entram em sua mente, não significa que pertencem a ela. Você deve aprender a reconhecer o que vem de Deus e o que é demoníaco. E uma vez que identificar a fonte, você deve tomar autoridade sobre ela. Não amanhã, não depois, mas agora. Há pessoas ouvindo-me que têm sido atormentadas em silêncio por anos. Você anda por aí sorrindo, mas por dentro está sendo esmagado por pensamentos que parecem correntes. Você deita à noite encarando o teto, incapaz de descansar, incapaz de respirar plenamente, porque algo está gritando em sua alma que você não está seguro. Não é amado, não é digno. Mas ouça-me agora, essa voz é uma mentira vinda diretamente do inferno. Deus nunca disse isso. Deus não fala com medo. Deus não atormenta sua criação. Deus o eleva, Deus o constrói. Deus fala verdade, clareza, poder e paz. Qualquer voz que diga o contrário é um espírito demoníaco e ele deve ser derrubado pelo poder de Deus. E como você o silencia, não com sua própria força, não com pensamentos positivos, não com afirmações ou autoajuda mundana. Você silencia espíritos demoníacos ao render sua mente à vontade de Deus. Você o silencia ao encher seu coração e seus pensamentos com o som da verdade de Deus. A escuridão não pode sobreviver onde a luz de Deus brilha. Você deve deixar
a palavra de Deus ser mais alta que seu medo. Deixe suas promessas serem mais altas que as vozes de depressão, ansiedade, raiva ou ódio próprio. Fale a verdade de Deus em voz alta até que ela se torne a única voz que ecoa em sua alma. Não se engane. O inimigo não ataca o que não o ameaça. O fato de você estar sofrendo um ataque mental significa que há algo poderoso dentro de você. Deus colocou algo eterno em seu espírito. E o inimigo sabe que se você algum dia entrar em acordo com o que Deus disse sobre você, ele terá perdido o controle sobre sua vida. É por isso que ele mira sua mente, porque se ele conseguir convencê-lo a acreditar na mentira, não precisará levantar um dedo. Ele já venceu. Mas não hoje, não desta vez. Você não vai mais ficar em silêncio. Você não vai mais sofrer em silêncio. É hora de lutar com a voz de Deus. Toda vez que uma mentira surgir em seus pensamentos, você deve abrir a boca e declarar a verdade de Deus sobre ela. Não negocie com o medo. Não acaricie as vozes de confusão. Repreenda-as, derrube-as. Substitua-as pelo som da glória de Deus. Diga em voz alta: minha mente pertence a Deus, minha paz pertence a Deus, meu futuro está nas mãos de Deus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Você não pode silenciar espíritos demoníacos simplesmente ignorando-os. Ignorar algo não faz desaparecer. Você deve confrontá-lo. E quando você o confrontar em nome de Deus, ele não terá escolha senão fugir. Ei, você está pronto para mudar sua vida? Comente. Fé, agora dê um like e fique até o final para uma revelação poderosa. O seu diabo não teme seu talento, seu dinheiro ou sua educação. Ele teme sua rendição a Deus. Ele teme sua obediência. Ele teme suas orações ditas com um coração puro. Ele teme sua mente sendo lavada pela verdade. Esse é o seu poder. Permita-me perguntar: quais pensamentos têm assombrado você? Quais mentiras têm ecoado em sua alma dia e noite? Você permitiu que elas construíssem uma fortaleza em seu pensamento. Você começou a aceitá-las como sua própria voz, porque esse é o maior truque de todos quando o inimigo se disfarça como seus próprios pensamentos. Mas, amigo, você deve acordar. Nem todo pensamento é seu. Alguns pensamentos são plantados pelas trevas para enganá-lo. Você deve tornar-se um guardião de sua mente. Proteja-a como um lugar sagrado, porque sua mente é onde sua vida é moldada. O que você pensa torna-se o que você acredita, e o que você acredita torna-se o que você vive. Então, digo a você com urgência e amor: purifique sua mente com o fogo da verdade de Deus. Se for preciso clamar a Deus a cada hora, faça isso. Se for preciso repetir suas promessas até que estejam gravadas em seu coração, faça isso. Se for preciso afastar-se de ambientes tóxicos e influências pecaminosas, faça isso. Sua mente não é um playground para demônios. É um templo onde a glória de Deus deve habitar. Não deixe nada impuro tomar residência ali. Há uma paz sagrada que vem quando você entrega seus pensamentos a Deus, quando você diz: Deus, não posso lutar contra esses pensamentos sozinho. Preciso que lutes por mim. Entrego a ti meu medo, minha confusão, toda mentira sussurrada em meu ouvido. Toma minha mente e purifica-a. E quando você ora isso com sinceridade, Deus responderá. Deus não ignora o clamor dos quebrantados. Ele corre
em auxílio daqueles que o invocam com um coração humilde. Ele restaurará sua mente. Ele lhe dará pensamentos de vida, não de morte, de esperança, não de desespero, de força, não de fraqueza. Há uma purificação espiritual que precisa acontecer. Alguns de vocês precisam desintoxicar sua mente do veneno deste mundo. A música que você ouve, os programas, que assiste às conversas, que mantém, tudo isso importa. Não são neutros, são portais espirituais. Tudo o que você permite entrar pelos seus olhos e ouvidos cria raízes em seus pensamentos. E uma vez que cria raízes, produz frutos, ou vida ou morte. Então, seja cuidadoso, seja vigilante. Espíritos demoníacos estão sempre procurando uma porta de entrada. Feche a porta, tranque-a e jogue fora a chave. Deixe sua mente ser inundada apenas pela voz de Deus. Alguns de vocês têm lutado em silêncio por tanto tempo que esqueceram como é a paz. Você aceitou o barulho como normal, mas eu estou aqui para dizer que não é normal viver em tormento. Não é a vontade de Deus que você acorde cada dia sentindo ansiedade, raiva ou desesperança. Essa é uma existência falsificada. O plano de Deus é que você tenha paz que excede o entendimento. Mas para ter essa paz, você deve escolher silenciar todas as outras vozes, exceto a dele. E eu o alerto. Essa batalha é diária. Você não pode lutar uma vez e esquecer. Espíritos demoníacos são persistentes, mas Deus também é. E se você permanecer rendido a Ele, se caminhar com Ele, dia após dia, momento a momento, nenhum poder no inferno poderá dominá-lo. Você não foi criado para ser derrotado. Você foi criado para ser um vaso do poder e da autoridade de Deus. Você foi feito para andar com a cabeça erguida, sabendo que o mesmo Deus que soprou vida em você está lutando por você agora mesmo. Quando esses pensamentos vierem, não entre em pânico, ore. Não recue e resista. Não concorde, permaneça firme. Quanto mais você lutar, mais fracas as vozes se tornarão. Quanto mais você encher sua mente com a verdade de Deus, mais as mentiras serão afogadas. E em pouco tempo, os mesmos pensamentos que outrora o atormentavam serão silenciados e em seu lugar haverá uma calma que só pode vir da santa presença de Deus. Amigo, este é o seu tempo. Este é o seu momento de se levantar e retomar sua paz. Chega de ser suficiente. As vozes de medo, vergonha e confusão não pertencem à sua vida. Elas tiveram seu tempo. Agora é a vez de Deus falar. E quando Deus fala, demônios tremem. Quando Deus fala, a confusão foge. Quando Deus fala, sua mente é restaurada e sua alma é fortalecida. Deixe Deus falar em sua vida hoje. Deixe sua voz ser a mais alta. Deixe sua verdade ser sua arma. E veja como todo espírito demoníaco que tentou quebrá-lo é silenciado pelo trovão do poder de Deus. Se você sente que precisa de paz na mente, comente amém e se inscreva. Tem algo especial no final do vídeo para você. Não deixe sua mente ser um campo de batalha por mais tempo. Que ela seja um santuário. Que seus pensamentos sejam governados não pelo medo, mas pela fé. E lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você. Ele está perto dos quebrantados. Ele resgata os atormentados. Ele cura os feridos.
e ele silencia toda voz que se levanta contra seu filho. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que o ama. Esse é o Deus que nunca o abandonará. E esse é o Deus que silenciará todo espírito demoníaco em sua mente para sempre. E digo a você novamente, deixe a voz de Deus trovejar mais alto que o barulho em sua mente. Deixe-a afogar todo sussurro que diz que você está sozinho, que você não é esquecido, que você não é abandonado, que você não está quebrado além do reparo. O que você é está sob ataque, porque a luz de Deus brilha dentro de você. O inimigo só vem onde há algo valioso presente. Se não houvesse fogo em você, se não houvesse unção sobre sua vida, se não houvesse um propósito divino estampado em sua alma, o inimigo não perderia tempo enviando espíritos para atormentá-lo. Mas porque Deus o chamou, porque Deus o escolheu, porque Deus colocou algo eterno dentro de você, o inferno declarou guerra contra sua mente, mas essa guerra não é sua para lutar sozinho. Deus é o defensor de sua mente. Deus é o guardião de sua alma. E quando você clamar a Ele, Ele responderá com fogo. Ouça-me com tudo o que você tem. Isso não é apenas sobre emoções. Não é sobre pensamentos positivos ou tendências de saúde mental. É sobre o mundo espiritual que cerca seus pensamentos. Pensamentos são sementes, e espíritos estão constantemente tentando plantá-los. Alguns vêm do mundo, alguns do seu passado, mas muitos vêm de espíritos demoníacos enviados para destruir seu alinhamento com Deus. Você não deve ser passivo quanto a isso. Você deve ser feroz. Você deve ficar de guarda aos portões de sua mente, como um vigia, na noite declarando: nada entra aqui, a menos que venha de Deus. A chave, meu amigo, não é apenas resistir aos pensamentos errados, mas substituí-los pelos pensamentos de Deus. O que Deus diz sobre você, que você foi formado em força, que foi criado com intenção divina, que foi feito para um propósito maior, que sua dor, que suas lutas não definem sua identidade. Deus faz isso. Suas falhas não são o fim, são o solo no qual sua fé está sendo refinada. Que mesmo no fogo, Deus está observando. Mesmo na tempestade, Deus está segurando você. Mesmo no silêncio, Deus está falando. E assim, às vezes, os ataques mais perigosos são os silenciosos, os pensamentos que parecem tão pequenos, tão quietos, mas que se acumulam. Pensamentos como: não sou suficiente, não aguento mais, porque minha vida é assim. Esses sussurros não são aleatórios, são flechas. Mas você não foi deixado desarmado. Deus lhe deu tudo o que você precisa para silenciar as mentiras e permanecer na vitória. Ele lhe deu a autoridade para comandar sua atmosfera, a capacidade de mudar todo o clima de sua alma ao invocar seu nome e resistir às trevas com fé. Não subestime o poder da intenção. O que você foca, cresce. Se você constantemente entreter a escuridão, ela ganhará força. Mas se você voltar sua atenção para Deus, se começar sua manhã declarando sua bondade, se encher sua mente com sua verdade, se treinar seu espírito para reconhecer sua presença, então você começará a caminhar em clareza divina. A névoa se dissipará, a confusão desaparecerá, o tormento se quebrará e a paz se tornará seu lar. Você vê o inimigo
quer que você pense que é impotente. Ele quer que você acredite que esses pensamentos são apenas parte de quem você é. Mas a verdade é, você não é seus pensamentos. Você não é seu passado. Você não é seus medos. Você é o que Deus diz que você é. E quando você realmente acredita nisso, algo muda. Sua postura muda, sua linguagem muda. Você para de implorar e começa a declarar. Você para de tremer e começa a se levantar. Você para de se esconder e começa a lutar. Vamos juntos nessa jornada espiritual. Deixe um like, comente luz e não saia antes do final. Você vai se surpreender. Alguns de vocês têm esperado que alguém lute por você. Mas hoje eu digo, Deus está esperando que você se levante e lute com Ele, não com sua própria força, mas ao se render completamente à sua vontade. Deus não se move na hesitação, Ele se move na rendição. Ele responde à desesperação quando você diz, Deus, não posso fazer isso sem ti. Os céus se movem. O poder de Deus não é limitado. Não está confinado a lugares sagrados ou homens santos. Está disponível para você agora, onde você está. Há pessoas ouvindo agora que têm chorado em silêncio. Você não disse nada aos que estão ao seu redor, mas a guerra em sua mente é real. A opressão, a confusão, o esgotamento mental não é imaginário, é espiritual. E Deus vê isso. Ele vê cada batalha, ouve cada grito silencioso, conhece cada noite sem dormir. E Ele não está distante, não está passivo. Ele está bem ali com você, mais perto que o ar, em seus pulmões. E Ele está pronto para trazer paz à tempestade dentro de sua cabeça. Mas isso exige uma decisão sagrada. Você deve decidir parar de alimentar os pensamentos que estão tentando destruí-lo. Você deve parar de dar espaço às vozes que nunca vieram de Deus. Você deve cortar o cordão, fechar as portas e preencher esses espaços com a verdade divina que vem apenas de Deus. Porque uma vez que a verdade entra, as mentiras não têm onde se esconder. Elas se dissipam como sombras ao nascer do sol. A luz de Deus revela cura e restaura. Deixe-me falar claramente. Você não pode ter paz se sua mente está constantemente cheia de barulho. Você não pode caminhar em propósito se seus pensamentos estão acorrentados ao seu passado. Você não pode ouvir Deus se está sintonizado na frequência do medo. Você deve escolher qual voz amplificar. E digo a você, amplifique a voz de Deus. Deixe-a rugir através do seu espírito. Deixe-a ecoar por cada câmara do seu coração. Deixe-a se elevar acima do caos até que se torne o som dominante em sua vida. E aqui está o que acontece. Quando Deus se torna a voz mais alta, toda a sua atmosfera muda. Você anda diferente, pensa diferente, fala diferente. As pessoas ao seu redor sentirão isso. Elas sentirão a paz que irradia de você, não porque você não tem batalhas, mas porque sua mente está ancorada em Deus. E uma mente ancorada é uma mente inabalável. Alguns de vocês têm implorado por paz quando Deus está chamando você para possuí-la. A paz não é dada aos passivos, é conquistada por aqueles que se rendem a Deus e se levantam em autoridade. Você deve reivindicá-la, deve declará-la. Diga mesmo quando não sentir. Minha paz não vem deste mundo, vem de Deus, e nenhum demônio pode tirá-la de mim. Você não foi feito para viver com tormento constante. Você não foi projetado
para carregar o peso de cada mentira. Deus o criou para a liberdade, para a clareza, para a quietude do espírito, para a plenitude, para a sanidade da mente. E nenhum demônio tem o direito de roubar o que Deus lhe deu. Mas você deve protegê-lo. Você deve guardá-lo como um tesouro. Você deve tratar sua paz como ouro precioso demais para ser trocado por qualquer coisa. Quer vencer a escuridão curta? Agora comente Deus é fiel e assista até o fim para uma mensagem que vai tocar seu coração. Esta é uma guerra espiritual e o campo de batalha não está lá fora. Está aqui no silêncio, nos cantos invisíveis de seus pensamentos. Mas tenha coragem, porque Deus já o equipou. Ele já falou. Ele já enviou seu poder. Você só precisa ativá-lo ao escolhê-lo, ao buscá-lo, ao encher seu dia com sua presença, não apenas suas orações, mas seu estilo de vida, suas escolhas, seu foco, sua atenção. Você deve treinar sua mente para entrar em acordo com Deus, não com o medo. O acordo é poderoso. O que você concorda, você fortalece. Então, pare de concordar com suas preocupações. Pare de concordar com a desesperança. Pare de concordar com vozes que nunca vieram de Deus. Quebre o acordo, renuncie a ele e declare: somente Deus tem a autoridade para me definir. Somente Deus tem o direito de moldar meu futuro. Somente Deus tem a palavra final sobre minha mente. Isso não é apenas linguagem motivacional, é a verdade divina. Se você levá-la a sério, ela o transformará. Renovará a sua mente, reconstruirá a sua força e silenciará todo o espírito demoníaco que pensou ter controle sobre você. Você não é fraco, não está quebrado, além da cura, não está perdido, não está esquecido. Você é chamado por Deus, guardado por Deus, cercado por sua presença e está sendo elevado agora a um novo nível de clareza, força e propósito. Deixe as mentiras caírem, deixe o medo desmoronar, deixe o tormento acabar. E agora, alma amada, ouça com os ouvidos do seu espírito, porque esta verdade não é para fazer cócegas nos ouvidos, mas para abalar os próprios fundamentos de sua escravidão. Não há escravidão que comece fora de você. Tudo começa no campo de batalha invisível da mente. É ali que os pensamentos criam raízes e é ali que espíritos demoníacos lançam seus ataques mais ferozes. Mas você deve entender isso. Esses pensamentos não são apenas pensamentos, são a isca da guerra espiritual. No momento em que você começa a entretê-los, sem questionar sua fonte, eles começam a construir muros invisíveis ao redor do seu destino. Mas você não foi criado para ser preso em sua própria mente. Você foi criado para caminhar na liberdade que vem apenas quando seus pensamentos estão alinhados com a voz eterna de Deus. Permita-me dizer algo que muitos têm medo de dizer. Há forças espirituais que estudam suas fraquezas. Elas observam onde você hesita, notam o que você teme, registram o trauma que você enterrou profundamente sob seu sorriso. Elas não entram pela porta da frente, entram pelas rachaduras, aquela memória que você não curou, aquela insegurança que você mantém em silêncio, aquela culpa que você carrega em segredo. Esses são os pontos de entrada que o inimigo procura. E uma vez dentro, ele planta pensamentos que parecem inofensivos no início, apenas
uma sugestão, apenas um medo passageiro. Mas esses pensamentos são projetados para se multiplicar. Eles são feitos para confundir seu discernimento e sufocar sua conexão com Deus. Mas ouça isso alto e claro: você não está sem defesa. Deus não o deixou vulnerável. Quando Ele o formou, Ele lhe deu mais que carne. Ele lhe deu um espírito, uma conexão divina com Ele mesmo, que nunca pode ser cortada, a menos que você escolha se afastar. Isso significa que, mesmo no meio de sua noite mais escura, mesmo quando o tormento grita mais alto que sua força, você pode clamar a Deus e Ele responderá. Não depois, não amanhã, não quando você achar que finalmente é digno, mas agora. Porque Deus não precisa da sua perfeição. Ele precisa da sua rendição. Ele precisa do seu clamor. Ele precisa da sua fé para se estender, mesmo que esteja tremendo. Este não é o momento para meias medidas. Não é a hora de andar na ponta dos pés em torno da sua saúde espiritual. Você deve tomar plena autoridade sobre sua atmosfera. Você deve purificar seu templo interior com o fogo da presença de Deus. Isso significa cortar qualquer coisa que contamine sua clareza. Isso significa proteger o que você assiste, o que ouve, o que lê e quem você permite falar em sua vida. Porque não se engane, espíritos demoníacos são astutos. Eles usarão vozes que parecem familiares, mensagens que parecem inocentes e pensamentos que parecem seus para entrar em sua vida. Mas quando você está cheio da verdade de Deus, a mensagem falsificada deles será exposta. Você deve aprender a discernir. O discernimento é o radar espiritual que alerta sua alma quando algo não vem de Deus. É aquela inquietação em seu espírito quando alguém diz as palavras certas, mas carrega a energia errada. É aquela voz interior que diz: desligue isso, afaste-se, não concorde com isso. Isso não é paranoia, é proteção. É Deus protegendo você dos pensamentos que buscam desfazer o trabalho que Ele está fazendo em você. Honre esse discernimento, treine-o a fio, porque ele se tornará a sua espada contra o invisível. E uma vez que você identificar a fonte de um pensamento atormentador, não o entretenha. Expulse-o. Fale com ele como se fosse um invasor, porque é. Diga com ousadia: este pensamento não tem direito de viver em minha mente. Minha mente pertence a Deus. Minha paz pertence a Deus. Meu destino pertence a Deus. Eu não recebo este medo. Eu não concordo com esta confusão. Eu rejeito esta dúvida. Eu ordeno que saia e convido a presença de Deus para preencher cada espaço onde as trevas tentaram habitar. Alguns de vocês estão vivendo com pensamentos que foram plantados na infância, palavras ditas sobre você por pais professores ou pessoas em quem você confiava. Palavras que criaram raízes e têm crescido espinhos desde então. Palavras como: você não é suficiente, você nunca mudará, você é como seu fracasso, você é quebrado demais para ser amado. Essas não são suas verdades. Essas não são as palavras de Deus. E se não são de Deus, não tem direito de ocupar sua mente. Você deve arrancá-las como ervas daninhas de um jardim e substituí-las pela verdade divina. Você é chamado. Você é amado. Você está sendo refinado. Você é coberto pela misericórdia e proteção de Deus. Quando você começa a encher seus pensamentos com a palavra de Deus, algo sobrenatural começa a acontecer. A névoa
começa a se dissipar, a opressão começa a se quebrar e uma nova consciência toma conta, uma clareza que nenhum medicamento pode dar, uma calma que nenhuma terapia pode replicar. Não porque essas coisas não sejam úteis, mas porque o que você precisa acima de tudo é um alinhamento espiritual, um retorno à voz que o criou, um retorno à fonte de toda a paz, um retorno àquele que o conheceu antes da fundação do mundo. Você entende que a mente não é um recipiente passivo, é um campo de batalha ativo. E o que vence nesse campo de batalha determina como você vive. Se você permitir que o medo vença, você vive com medo. Se você permitir que a vergonha vença, você vive escondido. Se você permitir que as mentiras vençam, você vive em confusão. Mas se você permitir que Deus vença, se você coroar sua voz como final, então você vive em poder, paz e propósito. Esta é a vitória que vem não do esforço, mas da rendição. Há espíritos designados para seu desânimo, espíritos que se alimentam de sua dúvida, espíritos que celebram cada vez que você desiste. Mas também há Deus observando, esperando ao seu lado, com poder, pronto para inundar sua mente com luz no momento em que você o invocar com convicção. Deus não é um observador distante. Ele é seu refúgio, sua força, sua fortaleza. Ele é a voz que não apenas consola. Veja, Deus não sussurra palavras doces. Ele comanda a paz, ele declara a ordem, ele repreende o caos. E quando ele fala, toda voz demoníaca é silenciada. Digo a você agora, não espere que outra pessoa venha resgatar sua mente. Não espere que a vida fique mais fácil ou que as circunstâncias melhorem. Deus está pronto para encontrá-lo em seu estado atual. Não quando você tiver tudo resolvido, não quando se sentir forte, mas agora, em sua fragilidade, em seu medo, em seu silêncio sobrecarregado. É aí que Deus trabalha melhor, nos momentos em que você se sente mais fraco, porque é então que sua força pode se tornar perfeita em você. Então, clame a Ele com tudo o que você tem, com toda a sua alma. Deixe sua voz se elevar acima do barulho da dúvida. E quando você o fizer, Deus não tardará. No momento em que você dizer chega e voltar seus pensamentos completamente para Ele, Ele se moverá. Ele realinhará a sua mente, queimará toda mentira, arrancará toda fortaleza e colocará em você um espírito de ousadia, clareza e calma inabalável. Que este seja o ponto de virada, o momento em que você se recusa a ser governado por correntes invisíveis, o momento em que você para de sobreviver e começa a viver não como vítima de seus pensamentos, mas como vitorioso sob a sombra da proteção de Deus. Que cada palavra dita hoje crie raízes e produza frutos em sua mente, em sua vida e em seu destino. Porque quando sua mente está rendida a Deus, você se torna imparável. Nenhum espírito demoníaco pode tocá-lo. Nenhuma mentira pode viver em você e nenhuma escuridão pode habitar onde a luz de Deus foi convidada a reinar. E agora que o peso desta mensagem se estabeleça profundamente em seu espírito, porque isso não é apenas mais um discurso, é um chamado para despertar sua alma para a plena realidade da guerra espiritual. Cada pensamento que você pensa carrega poder. Cada pensamento ou o alinha com Deus,
ou o empurra para mais perto da influência de forças invisíveis trabalhando contra sua paz. É por isso que a batalha por sua mente é a mais perigosa e a mais sagrada de todas. Porque se o inimigo pode invadir seus pensamentos, ele não precisa de correntes. Ele o controla de dentro. Mas quando seus pensamentos são governados pela verdade de Deus, nenhuma força nos céus ou na terra pode movê-lo de seu lugar de paz e propósito. Não subestime o papel do silêncio no ataque espiritual. Muitos espíritos demoníacos operam melhor no silêncio quando você se recusa a falar contra eles, quando você internaliza o medo, quando você nutre a dor em vez de expulsá-la. Mas digo a você agora com urgência santa, abra sua boca e lute, declare guerra às mentiras. Deixe sua voz se tornar a espada que perfura a escuridão. Deixe seu clamor a Deus ser seu alarme, sua trombeta, sua arma. Porque o inimigo pode atacar sua mente, mas ele não pode sobreviver em uma atmosfera cheia da verdade de Deus. Alguns de vocês têm perguntado por que as vozes não param. Mas a pergunta deveria ser: que verdade eu ainda não liberei? Em minha mente, Deus é a verdade. E onde a verdade está ausente, as mentiras criam raízes. Então alimente sua mente com verdade até que não haja espaço para a decepção respirar. Acorde com ela. Caminhe com ela. Fale-a para si mesmo quando ninguém estiver por perto. Quando o mundo estiver gritando seu barulho e o inimigo estiver sussurrando seu veneno, deixe a verdade de Deus ser seu hino. E não apenas pense na verdade viva. Há pessoas que sabem o que Deus diz, mas ainda vivem como se as mentiras fossem mais fortes. Isso não é fé, é medo disfarçado. Fé não é apenas concordar com Deus na teoria. Fé é alinhar suas ações diárias, suas reações, suas emoções, com o que Deus declarou, mesmo quando seus sentimentos gritam o contrário, mesmo quando tudo em sua vida parece caos, mesmo quando os pensamentos tentam surgir novamente. Fé é ficar no meio de uma tempestade e dizer: minha mente pertence a Deus, não me curvarei ao medo, não obedecerei à confusão, não serei movido pela dúvida, estou ancorado no poder de Deus. E ouça-me, esse tipo de fé é perigoso para o inimigo. Ela perturba sua agenda, destrói fortalezas, derruba toda a influência demoníaca que tentou estabelecer acampamento em seu pensamento. Porque quando você vive como se a palavra de Deus fosse final, você tira do inimigo sua arma, o acordo. Ele não pode ficar onde não é bem-vindo. Ele não pode governar o que não possui. Então, retome o território de seus pensamentos. Reclame a terra do seu mundo interior. Você não pertence às trevas, não pertence à preocupação, não pertence ao medo. Você pertence a Deus e sua mente deve refletir essa verdade. Permita-me falar agora com aquele que está exausto na batalha. Você orou, lutou, fez tudo o que sabia, mas o tormento ainda vem em ondas. Deixe-me dizer, a batalha se intensifica antes do avanço. Não confunda pressão com abandono. Não confunda luta com derrota. Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está perto. E o que você sente agora não é o fim. É a sacudida antes da liberação. É o alongamento dos músculos da sua fé. É o teste da sua resistência. Mas se você não desistir, se continuar de pé, se continuar declarando o que é verdade, essa resistência se quebrará e Deus inundará sua mente com uma clareza
que o inimigo não pode falsificar. Não espere que a emoção corresponda à verdade. Às vezes, a verdade de Deus deve ser declarada em desafio aos seus sentimentos. Você pode sentir medo, mas declare paz. Você pode sentir fraqueza, mas declare força. Você pode sentir-se indigno, mas declare que Deus está com você. Você pode sentir-se quebrado, mas declare que Deus ainda tem um plano. Porque a verdade não é baseada na emoção. A verdade é baseada na palavra eterna de Deus e ela não muda. Fale-a até que se torne sua nova realidade. E não caminhe nesta jornada com uma mente dupla. Uma alma de mente dupla é instável em todos os seus caminhos. Você não pode declarar verdade em um momento e falar medo no próximo. Você não pode clamar a Deus e depois voltar correndo para a preocupação. Você não pode adorar um dia e depois habitar na escuridão no outro. Deve haver consistência em sua confissão. Deve haver uma decisão firme. Escolho Deus acima de toda mentira, todo sentimento, toda distração, toda voz. Essa decisão deve ser feita diariamente. E quando ela constrói um momento espiritual, a mente começa a mudar, a atmosfera começa a mudar, e a voz de Deus se torna tão alta em sua alma que o inimigo não pode mais competir. Estou dizendo a você, isso não é ficção, não é exagero emocional, é real. Há um reino espiritual mais real do que o que você vê com seus olhos e sua mente é a porta de entrada. Você deve protegê-la com tudo o que tem. Seja implacável em sua resistência ao pensamento negativo. Seja intencional sobre o que você permite entrar em seu espírito. Seja comprometido em filtrar cada pensamento pelas lentes da vontade de Deus. E lembre-se disto, nem todo pensamento é um ataque. Alguns são testes, alguns são espelhos, revelando onde sua fé precisa crescer. Alguns são chamadas de despertar, alertando você sobre as portas que deixou abertas. Use o discernimento. Não presuma que toda luta mental é uma derrota. Às vezes, é um treinamento divino. Deus está forjando sua mente em um vaso que pode carregar seu poder sem quebrar. Ele está ampliando sua capacidade, afiando sua percepção, ensinando você a lutar no espírito, não apenas por si mesmo, mas por aqueles que seguirão seu exemplo. Porque uma vez que sua mente estiver livre, você se tornará uma ameaça. Você se tornará aquele que quebra padrões geracionais, aquele que fala luz em quartos escuros, aquele que não apenas fala sobre o poder de Deus, mas o demonstra. Você se torna a prova ambulante de que Deus é maior que qualquer pensamento, qualquer ataque, qualquer inimigo, qualquer voz. Então, não ouse desistir. Não ouse recuar. Não ouse concordar com a escuridão por mais um momento. Você tem tudo o que precisa para ser vitorioso, não por causa da sua força, mas por causa da sua rendição. Não por causa do seu controle, mas por causa da sua confiança. Deixe o poder de Deus lavar sua mente como uma enchente. Deixe-o limpar os lugares escondidos, reconstruir as muralhas quebradas, colocar seus pensamentos em ordem divina. E uma vez que sua mente estiver alinhada com Deus, toda a sua vida seguirá. Suas decisões mudarão. Suas reações mudarão, seus relacionamentos mudarão. Sua paz não virá e irá.
ela habitará. E não importa quais tempestades rugirem ao seu redor, a tempestade dentro estará calma. Porque quando Deus governa a mente, não há espaço para tormento. Há apenas paz, e não qualquer paz, a paz que só Deus pode dar. E agora que cada alma, sob o som desta verdade, seja sacudida do sono. Porque esta guerra silenciosa, invisível e rastejante, não é ficção, não é exagero. É o próprio conflito que decide se sua vida será guiada pela verdade, ou pelo tormento, pela clareza, ou pela confusão, pela paz divina, ou pelo caos implacável. E o centro desta guerra é sua mente. O inimigo sabe algo que muitas pessoas não percebem. Se ele pode tomar seus pensamentos, ele pode atrasar seu destino. Ele não precisa tomar seu corpo, seus bens ou mesmo sua reputação. Se ele pode tomar seus pensamentos, ele já roubou seu futuro. Mas aqui está o que o inimigo mais teme: não seu talento, não seu sucesso, nem mesmo suas práticas religiosas. O que ele teme é uma pessoa cuja mente está completamente rendida a Deus. Porque quando a mente é governada por Deus, ela se torna um lugar de estratégia divina, um lugar de força espiritual, um lugar onde nenhuma semente demoníaca pode criar raízes. Uma mente governada por Deus se torna uma fortaleza inabalável, intocável e imparável. Você vê, as verdadeiras fortalezas não estão nos céus ou nos cantos escuros deste mundo. As verdadeiras fortalezas estão na mente, fortalezas construídas ao longo de anos, acreditando em mentiras, concordando com o medo e dando espaço a vozes que contradizem a verdade de Deus. Mas hoje Deus está chamando você para derrubar essas fortalezas, não com violência, mas com convicção. Não com suas emoções, mas com a verdade. A verdade é seu martelo espiritual. E cada vez que você a declara, você está derrubando outra muralha, outra corrente, outra falsa identidade que tentou defini-lo. Permita-me falar diretamente com aqueles que têm sido presos pelo medo debilitante e paralisante que rouba sua paz pela manhã e rouba seu sono à noite. Esse medo não é de Deus. Esse medo não é sua porção. Esse medo não é seu mestre. É um espírito e pode ser resistido. Mas você não pode lutar contra um inimigo espiritual com meios naturais. Você deve confrontar o medo com a verdade. Fale com ele, não sussurre e declare: não temerei, pois Deus está comigo. Meus pensamentos estão sob a vigilância de Deus e nada me vencerá a menos que eu permita. E alguns de vocês permitiram que o inimigo ficasse por tempo demais. Você deixou esses pensamentos tóxicos permanecerem porque se tornaram familiares. Você os chamou de sua personalidade, aceitou-os como sua natureza. Mas ouça-me, você não nasceu para carregar o que Deus nunca lhe deu. Os pensamentos que fazem você se sentir pequeno, indigno, derrotado, esquecido, esses não fazem parte da sua identidade. Eles são invasores, e você tem o direito, não a responsabilidade, de expulsá-los. Deus não projetou a mente humana para abrigar trevas. A mente humana foi criada para abrigar clareza, propósito, visão e ordem divina. É por isso que quando seus pensamentos estão em desordem, toda a sua vida parece desalinhada. Você pode tentar consertar o externo, mudar seus hábitos, alterar seus arredores, mas se não consertar o interno, se não render,
os lugares escondidos de sua mente a Deus, você sempre voltará à mesma dor sob um disfarce diferente. E há muitos disfarces. Espíritos demoníacos são mestres do disfarce. Eles não vêm sempre com chifres e ameaças. Eles vêm como dúvida, como excesso de pensamentos, como comparação, como procrastinação, como fadiga emocional. Eles vêm usando a máscara da normalidade até que você comece a acreditar que é assim que a vida é. Mas, amigo, a vida nunca foi destinada a ser vivida em tormento mental constante. A vida é destinada a ser vivida com uma mente ancorada na presença de Deus. Então pergunte a si mesmo: quais pensamentos eu permiti que ficassem? Quais padrões mentais eu normalizei que são, na verdade, escravidão espiritual? Porque antes que você possa ser livre, você deve querer ser livre. Você deve odiar a mentira o suficiente para expulsá-la. Você deve amar a voz de Deus o suficiente para torná-la a única que importa. Esse é o momento em que a mudança acontece, quando você para de alimentar seu medo e começa a alimentar sua fé. E aqui está um mistério que muitos perdem. Às vezes, a presença de um ataque não é um sinal de fraqueza, mas de transição espiritual. O ataque contra sua mente muitas vezes se intensifica quando você está perto de um avanço, quando está se aproximando de um lugar de maior clareza, rendição mais profunda e maior consciência espiritual. Então, se você está sentindo pressão, não presuma que está perdendo. Você pode estar à beira de um avanço divino. O inimigo sente quando seu espírito está sendo elevado e usará cada pensamento, cada mentira, cada distração para mantê-lo preso onde você está. Mas não recue. Pressione através da pressão. Continue falando a verdade. Continue declarando a autoridade de Deus sobre sua mente, até que as próprias muralhas do engano desmoronem. E devo falar sobre isso também: não se isole. O isolamento é o ambiente favorito do inimigo. Quando seus pensamentos estão em tormento, a pior coisa que você pode fazer é sofrer em silêncio. Encontre um espaço onde a verdade é falada. Encontre vozes que lembrem quem Deus diz que você é. Cerque-se de pessoas que caminham na sabedoria, não na confusão. Deixe seu círculo espiritual ser cheio de luz, para que nenhuma mentira tenha espaço para se esconder. Deus está chamando você não apenas para sobreviver à guerra mental, mas para dominá-la, para governar seus pensamentos. Como um rei governa seu reino com autoridade, com consistência, com diligência. Você é o guardião da sua mente. Você deve decidir o que entra e o que é expulso. E Deus estará ao seu lado, lutará ao seu lado e encherá sua mente com poder, se você permanecer fiel à sua voz. E não se desencoraje se isso não acontecer em um dia. Fortalezas nem sempre são quebradas em um momento, mas são quebradas com persistência, com obediência, com fé, com a decisão diária de rejeitar o que é falso e abraçar o que é eterno. Cada vez que você resiste à mentira, você enfraquece seu domínio. Cada vez que você fala a verdade de Deus, você fortalece seu espírito. Cada dia que você alinha seus pensamentos com a sabedoria divina, você está reconstruindo seu mundo interior, tijolo por tijolo, pensamento
por pensamento até que o lugar onde sua mente habita se torne uma sala do trono para a paz de Deus. Então, caminhe nessa ousadia, permaneça nessa verdade. Deixe o fogo da convicção queimar toda a corrente mental que o prendeu. Deixe a voz de Deus ser o som mais alto que você ouve. Deixe sua presença governar seu mundo interior como uma chama santa. E quando o inimigo vier bater novamente, com velhas mentiras, vestidas com nova linguagem, você terá a força para dizer: eu sei quem sou. Eu sei quem governa minha mente. Eu sei a voz a qual pertenço e não serei movido. Porque quando seus pensamentos são guardados por Deus, você não está apenas em paz. Você se torna um farol de paz para os outros. Sua liberdade se torna um testemunho. Sua clareza se torna uma arma contra as trevas. Sua mente rendida se torna uma plataforma para Deus falar, mover, reinar, não apenas em sua vida, mas na vida de todos que cruzarem seu caminho. Esse é o poder de uma mente governada pela verdade. Essa é a vitória de uma alma alinhada com o único Deus eterno. Ouvir a mensagem de Billy Graham sobre como manter a mente limpa da escuridão espiritual foi como acender uma chama no meio da escuridão. Suas palavras, cheias de fogo e verdade, me tocaram profundamente, como se ele estivesse falando diretamente com meu coração brasileiro, onde a fé e a paixão caminham de mãos dadas. A ideia de que nossa mente é um campo de batalha espiritual ressoou em mim de forma poderosa. Quantas vezes no caos do dia a dia no trânsito lotado de São Paulo ou nas conversas calorosas de um churrasco em família, sentimos aquela voz sussurrante nos dizendo que não somos suficientes, que nosso passado nos define ou que Deus está distante. Essa mensagem me fez perceber que essas vozes não são minhas, são mentiras plantadas para roubar minha paz, meu propósito e minha conexão com Deus. A cultura brasileira, com sua alegria vibrante e espiritualidade profunda, nos ensina a celebrar a vida, mas também nos desafia a proteger nosso interior contra as sombras que tentam apagar nossa luz. O que mais me marcou foi a ênfase de Graham em não sermos passivos diante desses ataques espirituais. Ele nos lembra, com base em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e se voltarão para as fábulas. Essa passagem me fez refletir sobre como muitas vezes permito que as fábulas do medo, da dúvida e da insegurança ocupem espaço em minha mente. No Brasil, onde a música, a dança e a fé nos unem, também enfrentamos pressões diárias, as expectativas sociais, as lutas financeiras, as dores do passado. Mas Graham nos desafia a sermos guardiões de nossa mente, a filtrarmos cada pensamento pela verdade de Deus. Isso me fez parar e pensar quantas vezes aceitei pensamentos tóxicos como normais, como parte de quem sou. Quantas noites fiquei acordado, preso em uma espiral de ansiedade, quando poderia ter clamado a Deus por paz. A lição mais poderosa que tirei dessa mensagem é a necessidade de rendição. Não se trata de lutar com minhas próprias forças, mas de entregar minha mente a Deus e deixar sua verdade ser a voz mais alta em minha alma. No contexto brasileiro,
onde a espiritualidade é tão viva, seja nas missas lotadas, nas rodas de oração ou nos momentos de gratidão, antes de uma refeição em família, essa rendição é um convite para vivermos com intencionalidade. Aprendi que devo ser feroz na proteção da minha mente, como um sambista defendendo seu espaço no carnaval. Isso significa escolher o que consumo, as músicas que ouço, as conversas que mantenho, as imagens que permito entrar pelos meus olhos. Cada uma dessas coisas é um portal espiritual e cabe a mim decidir se abro a porta para ir à luz ou para as trevas. Aplicar isso na minha vida significa transformar minha rotina. Comecei a reservar momentos diários para orar e meditar na palavra de Deus como se fosse um café da manhã para minha alma. Em vez de acordar e checar as redes sociais, agora começo o dia declarando: minha mente pertence a Deus, minha paz vem dele. Essa prática simples, mas poderosa, mudou a forma como enfrento os desafios. No trabalho, quando a pressão aumenta, lembro-me de que o inimigo pode sussurrar mentiras, mas a voz de Deus é mais alta. Em casa, quando as tensões familiares surgem, escolho falar palavras de vida, não de derrota. E nas noites em que o sono não vem, clamo a Deus com a certeza de que Ele não ignora o grito dos quebrantados. Essa mensagem me ensinou que a paz não é algo que simplesmente recebo, é algo que conquisto ao alinhar meus pensamentos com a verdade divina. Outro aprendizado importante é o poder do discernimento. No Brasil, onde a intuição e a sensibilidade são tão valorizadas, Graham nos lembra que nem todo pensamento é nosso. Alguns são flechas do inimigo disfarçadas de dúvidas ou medos comuns. Aprendi a ouvir aquela voz interior que me alerta quando algo não está certo, seja uma conversa negativa, uma série que me deixa inquieto ou uma lembrança dolorosa que tenta ressurgir. Esse discernimento é como um radar espiritual e treiná-lo exige prática diária. Comecei a questionar: esse pensamento vem de Deus? Ele traz paz ou confusão? Se não é de Deus, eu o expulso com ousadia, dizendo: você não tem lugar aqui. Minha mente é um templo de Deus. Essa mensagem também me inspirou a romper com o silêncio. No Brasil, muitas vezes escondemos nossas lutas atrás de um sorriso caloroso, mas Graham nos chama a falar, a declarar a verdade de Deus em voz alta. Isso mudou minha forma de lidar com as batalhas internas. Quando sinto o peso da ansiedade, não fico mais calado. Falo: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Quando o medo tenta me paralisar, declaro: Deus é meu refúgio e minha fortaleza. Essas declarações não são apenas palavras, são armas espirituais que transformam minha atmosfera. E ao compartilhar essa jornada com minha comunidade, seja na igreja com amigos ou na família, percebo que minha liberdade inspira outros a buscarem a mesma paz. Por fim, aprendi que essa batalha é diária, mas não estou sozinho. Deus é meu defensor e sua presença é mais poderosa que qualquer escuridão. No Brasil, onde a fé é uma chama que nunca se apaga, essa mensagem me lembra que sou chamado a ser um farol de luz. Minha mente não é um playground para demônios, é um santuário onde a glória de Deus deve habitar.
Aplicar essas lições significa viver com propósito, proteger minha paz como um tesouro e escolher a voz de Deus acima de todas as outras. Cada dia é uma oportunidade para fortalecer minha fé, para derrubar fortalezas mentais e para caminhar na vitória que Deus já conquistou por mim. Amigos, se essa mensagem tocou seu coração, como tocou o meu, não guarde isso para você. Curta este vídeo. Agora, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para não perder nenhuma palavra de vida. Deixe nos comentários um amém ou compartilhe como você está protegendo sua mente da escuridão espiritual. E não saia antes do final, há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos fazer a voz de Deus ecoar mais alto que qualquer mentira.